Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, certo? E nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos entender como que existe os conflitos religiosos, certo? Vamos revisar para nossa avaliação a questão dos conflitos religiosos. Como nós já vimos no decorrer tanto do mês de setembro, como no mês de agosto, né? Nós estudamos os conflitos religiosos. A gente vai entender como que esses conflitos eles surgiram, quais são os conflitos que existem na atualidade e principalmente, né, o que é que leva um conflito a existir, né? Primeiro a gente compreendeu como que surgem os conflitos religiosos. Os conflitos religiosos, pessoal, eles surgem a partir do momento que há uma falta de respeito com o outro, né? A partir do momento que eu sou intolerante com relação à religião do outro, eu estou abrindo caminho para que conflitos religiosos possam surgir, né? E o que é então a intolerância religiosa? A intolerância religiosa é o fato, é a ação de não aceitar a religião do outro. Por exemplo, eu sou católico, existe a outra pessoa ali que é espírita, eu chego para ela e xingo ela, porque tu é espírito, acredita em espírito, Aí eu começo a xingar ela, quero obrigar ela a deixar de ser espírita e seguir a minha religião, que é a católica. Então eu estou sendo o quê? Eu estou sendo intolerante religioso, certo? Eu estou praticando um ato de intolerância, certo? Então isso é não só crime, né? Como também é uma questão de falta de respeito com relação ao outro. Por quê? Porque nós sabemos, é assegurado a nós seres humanos a questão da liberdade, né? Nós somos livres para ter a religião que quisermos. Então, quando esses grupos eles acabam tentando impor a religião ao outro, acaba surgindo diversos conflitos, né? Que foi o que nós estudamos até aqui, né? Vários conflitos que surgiram ou que estão aí na sociedade atual, que é resultado de quê? Dessa falta de respeito com relação ao outro, porque são pessoas, são grupos e são religiões, né, que acabam querendo obrigar os outros a ter a religião que quiser, né? Então nós estudamos os vários conflitos que existem no mundo, tanto que já acabaram ou conflitos que estão atualmente. Por quê? São conflitos baseados principalmente na questão religiosa. Pode não ser a principal questão, que é a religião, mas o principal fator vai ser a questão de obrigar o outro a ter a religião que eu quero, né? Então, quando tem essa ideia de impor ao outro a religião, então isso acaba gerando conflitos, que é o que nós vamos ver agora, certo? Então, nós estudamos vários conflitos, né? O primeiro deles, qual foi? Foi o conflito no Afeganistão, certo? Então, sempre quando a gente entender esses conflitos, certo? É bom a gente compreender os grupos, né? Porque sempre esses conflitos é um grupo contra o outro, né? Então, é uma religião contra a outra. E no Afeganistão, ele é um país, pessoal, que há anos que ele sofre com essas guerras religiosas, né? Não é de hoje. E lá, qual é a principal disputa entre quem? Entre o regime do Talibã, não é? Que é o regime do Talibã, pessoal, é um grupo fundamentalista muçulmano. O que é um grupo fundamentalista muçulmano? É um grupo que, dentro da religião muçulmana, que eles são muito rígidos e querem obrigar os outros a terem a mesma religião que eles, né? Então são grupos que acabam se utilizando da religião muçulmana para pregar o ódio, para ofender os outros e querer obrigar que o outro tenha a mesma religião que eu. Então os fundamentalistas muçulmanos, que são chamados de Talibã, eles estão em guerra lá no Afeganistão contra o grupo da Aliança do Norte, que é um grupo que querem combater esses talibãs, esse grupo bem radical que existe dentro do Afeganistão, certo? Outro país, pessoal, que sofre com guerra é a Nigéria, né? A Nigéria, ao contrário do Afeganistão, que está no Oriente Médio, a Nigéria é um país africano, é um país que faz parte do continente africano. E o continente africano, pessoal, ele é gigantesco, né?
ele é muito grande. E ele é muito grande também na questão religiosa, né? Um país que tem cultura muito diversa, muito diferente. E isso vai de encontro com a religião. São países que têm religiões muito diferentes. E por muitas das vezes essas religiões acabam entrando em conflito uma com a outra, né? Então, quando a gente fala da Nigéria, lá os conflitos se dão principalmente, pessoal, com relação aos cristãos, né? Ou seja, são religiões cristãs que têm Jesus como o seu salvador, né? Que seguem o cristianismo. E do outro lado nós temos o islamismo, né? Então, na Nigéria, por exemplo, de um lado nós temos os cristãos e de outro nós temos o islamismo, certo? Depois disso nós temos o Iraque, certo? O Iraque, que é um país também lá do Oriente Médio, sofre com esses tipos de conflitos, certo? O que vai diferenciar no Iraque, pessoal, é porque no Iraque esse conflito religioso ele é somente de uma religião. Só que dentro de uma religião existe grupos diferentes, que é no caso do islamismo. O islamismo, pessoal, a religião islâmica, ela é formada por dois grupos, né? Existe os xiitas e os sunitas, né? Que são do mesma coisa com relação ao que nós vimos lá no Afeganistão, que é os grupos radicais. Então, no islamismo também existe os grupos radicais, né? Aquelas pessoas que se utilizam da religião para impor ódio ao outro, né? Para xingar, para discriminar ódio ao outro. Então, esses grupos xiitas e sunitas são grupos que existem dentro da religião islâmica, grupos diferentes, grupo que tem a mesma religião, eles são islâmicos, só que tem visões diferentes, né? Eles acabam se utilizando da religião para propor ódio e acabar disseminando esse ódio e querer obrigar os outros a ter a mesma visão que eles, certo? Então são grupos diferentes, por quê? Porque eles acabam tendo visões diferentes dentro da religião islâmica. E outro conflito é entre Israel e a Palestina, né? O conflito entre Israel e Palestina, pessoal, ele é um exemplo de conflito que é um conflito religioso, sim, mas não só religioso. Por quê? Porque tem também o fato econômico. Eles é um conflito que estão ali para disputar a terra prometida, né? Que eles chamam. O que é a terra prometida? É a terra de Jerusalém, do atual Jerusalém. Então Israel quer Jerusalém para si e a Palestina quer Jerusalém para si. Então é um conflito que estão ali por um único território. Eles querem anexar o território para si. Querem essa terra prometida para si. Então é um conflito religioso, é uma guerra que eles dizem guerra santa, né? Porque para eles estão reivindicando um território que é deles, mas isso não deixa de ser uma guerra santa a partir do momento que acaba levando à morte de milhares de pessoas. E ao mesmo tempo, pessoal, não é uma guerra só religiosa, por quê? Porque existem várias empresas, né, que patrocinam esses grupos, né? Grupos que têm interesses políticos, interesses econômicos, né? Então, muitos desses grupos que estão em guerra, eles estão ganhando dinheiro em troca disso, né? Então, existe um enriquecimento aí, enquanto que milhares de pessoas estão morrendo nesse conflito entre esses dois países, certo? E por último, nós temos o exemplo do Sudão, né? O Sudão também é um país que sofre com muita tensão, com muitos desses conflitos religiosos, certo? E lá se dá entre quem, né? Principalmente entre muçulmanos e não muçulmanos, ou seja, pessoas que seguem a religião muçulmana e pessoas que não seguem a religião muçulmana, né? Então a gente pode se pensar aí que esses grupos que são da religião muçulmana, né? Eles querem obrigar esses outros a seguir a mesma religião. Então, quando há essa falta de respeito, essa falta de consciência de diversidade religiosa, que o outro tem a liberdade de ter a religião, acaba um querendo impor ao outro. Então, isso é uma falta de respeito e, principalmente, né, é uma ação, é um ato de intolerância religiosa. Então, o Sudão já vive em guerra há mais de 50 anos, né? Que é devido a essa imposição de um grupo sobre o outro, entre grupos que são muçulmanos e pessoas que não são muçulmanas. Pessoal, então,
Nós vivemos numa sociedade, principalmente no século XXI, que é muito marcada por essa questão das guerras religiosas, né? Que essa falta de respeito, essa falta de consciência religiosa. Eu falo de consciência religiosa em que sentido, né? Porque se a gente tiver uma consciência religiosa bastante fundamentada, a gente vai saber o quê? Que o outro, ele tem a liberdade de ter a religião que quiser, né? Então, quando a gente falta com essa forma de pensar, com essa liberdade que a gente tem, a gente acaba podendo entrar em conflito com o outro, né? Então, a gente vive hoje em uma geração atual que não conhece, que falta com respeito com relação ao outro, né? Que já vive a guerras com milhões há vários anos, né? Então isso é uma consequência da sociedade atual, principalmente do século XX para o século XXI, né? Essas guerras devido à religião, elas se intensificaram bastante. Professor, é uma característica da sociedade atual? Não, claro que desde o início das sociedades que existe esse embate entre grupos devido à religião. No período antigo, na história antiga existia. No período medieval existia, né? Só que do período moderno para o período contemporâneo, ou seja, do século XIX até os dias atuais, esses conflitos eles têm se intensificado. E por que tem se intensificado? Porque as ações, os atos de intolerância, eles têm aumentado, né? As pessoas elas estão desrespeitando os outros, elas não estão aceitando que o outro tenha religião diferente da minha, né? E outro fator que interfere com que esses conflitos aumentem, né? É a questão também do enriquecimento atrás desses conflitos, né? São conflitos religiosos, mas por trás desses conflitos, muitas das vezes tem um interesse econômico, um interesse territorial, né? Então, esses interesses acabam se disfarçando de interesses religiosos para poder o conflito persistir. Então, nós vimos vários exemplos aí de conflitos religiosos que são conflitos religiosos, mas por trás disso existem os interesses econômicos, existem países que financiam. Por exemplo, existem conflitos no Oriente Médio que os Estados Unidos financiam de um lado, a Rússia financia de outro. Então, isso faz com que as guerras se intensifiquem, né? Então, não é só um conflito religioso. Existem outros interesses por trás disso. E isso, pessoal, acaba afetando somente a sociedade que está ali à sua volta. Isso acaba afetando somente a população, com milhares de pessoas que morrem por conta disso, pessoas que são inocentes, pessoas que são obrigadas, muitas das vezes, a deixar o seu território, fugir do seu país por conta dessas guerras, pessoas que morrem inocentes por conta disso. Então isso é muito característico do Oriente Médio. Claro que existe em outros países, né? Mas se a gente for analisar, o Oriente Médio ele é muito cheio desses conflitos. Por quê? Porque as pessoas elas acabam querendo obrigar os outros a seguir a religião que eles seguem, não é? Isso não quer dizer que, por exemplo, no Brasil não exista, né? Existem sim grupos intolerantes no Brasil, em todas as religiões, né? Eu sou católico, mas se eu acho que a minha religião é que é a certa e que o outro tem que ser da mesma religião que eu, então eu estou sendo intolerante religioso, né? Eu estou agindo de forma intolerante. Então, esse aumento da intolerância, ele vem a cada ano ganhando mais força, né? Devido a esses próprios atos de intolerância, como também dos interesses que esses conflitos eles acabam adquirindo, tanto dentro do país como na questão geopolítica, né? Porque acaba influenciando. Então a gente tem que pensar que esses conflitos eles se intensificaram devido ao quê? Principalmente o aumento da intolerância que se vive na sociedade atual, certo, pessoal? Por mais que a gente viva ainda numa sociedade que a cada ano parece que a gente tem mais acesso à informação, tem mais acesso a saber dos nossos direitos, porém é uma sociedade que muitas das vezes esquece desses direitos, né, que cada um tem e acaba agindo de forma intolerante, né? Então a gente tem ao máximo, pessoal, que se policiar, né, que se
pensar e trazer muito isso para si, que eu tenho a minha religião, o outro tem a dele. Então isso é o que basta. A gente tem que aceitar essa diversidade que existe e respeitar, né? Porque a partir do momento que eu aceito que o outro é diferente de mim, que o outro tem a religião dele, possivelmente conflitos não vão surgir. Se tem conflitos que estão aí na sociedade, que se existe pessoas morrendo inocentes por conta disso, é devido a essa falta de respeito, é devido a esses atos de intolerância que existe.